Olá, povão, tudo bem? Olha, rodando o Brasil inteiro, conversando com familiares de pessoas com autismo, a frase provavelmente que eu mais ouvi foi: você não viu o pai, viu? É muito comum, provavelmente você deve ter uma risadinha aí, porque quando eu conto que essa é a frase mais ouvida nas palestras, muitas pessoas riem porque elas se identificam. Embora, eu preciso dizer que algumas vezes é a mãe também, tá? Mas é mais comum nos pais do que nas mães. E isso tem um motivo, e eu vou explicar para vocês qual que é. Nós estamos falando aqui de uma condição chamada fenótipo ampliado do autismo, ou no popularzão, um pé lá e outro cá. Mais para lá do que para cá, né? E eu vou explicar exatamente isso para vocês depois da vinheta. Meu nome é Marcelo Lacerda, sou doutor em Educação pela PUC São Paulo, fiz o pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar, eu estudo autismo e práticas baseadas em evidências, e esse é um tema com certeza muito forte entre a comunidade, né? Os traços que a própria família apresenta, esses traços de autismo. Aliás, esse é um dos motivos pelos quais eu acho, né, que não é fácil, porque tem muita gente que está assistindo aqui não é pai, é profissional. Não é fácil trabalhar com essa comunidade, com esse público, com esses pais. Não é. E aí eu tô falando aqui, normalmente os profissionais não gostam de falar isso, eles ficam meio cheios de milindre, e eu vou falar como pai aqui também, né? Eu sei disso, eu reconheço isso. Que na comunidade de pessoas com autismo e seus pais, né, na relação com seus pais, não é fácil. São muitas pessoas que têm prejuízos de comunicação já. Às vezes tem esses grupos, né? Todo mundo aqui, quem já participou de grupo sabe disso, até dá um depoimento aqui embaixo. A gente vai lá no grupo, fala uma coisa, a pessoa já entende o contrário, a outra já entende outra coisa, a outra já aumenta 2 vezes, e aí vira uma brigalhada. É uma brigalhada tremenda nesses grupos. É ou não é? Porque muitas vezes você fala assim, mas não foi isso que eu disse, ou não foi isso que eu quis dizer. Porque existe uma dificuldade, uma rigidez muitas vezes. E a gente que convive sabe que isso é verdade, né? E é o seguinte, esse fenótipo ampliado do autismo, ele é uma condição muito comum. É uma condição que tem entre toda a população, não só entre pais de crianças com autismo. Mas é mais comum entre esses pais. Eu vou falar desses números, tá? Porque é o seguinte, pessoal, se eu pego um protocolo de avaliação dessas características do autismo e passo numa aplicação com todas as pessoas, com pessoas que não são no público específico do autismo, né? Na população de um modo geral, o que eu vou descobrir é o seguinte, que eu tenho uma curva chamada curva normal, uma curva gaussiana, em que a maioria das pessoas tem a metade daqueles traços ali, que são os traços totais, as características totais desse protocolo. Claro que esse foi feito com um protocolo específico, né, que é o protocolo do Autism Spectrum Questionnaire, o AQ, mas pode ser, portanto, extrapolado para outros também. Isso aqui eu expliquei muito bem explicado num outro vídeo chamado A Verdadeira Natureza do Autismo. Vou colocar aqui para vocês, mas se você tivesse inscrito com o sininho aqui já ativado, você não precisaria ver aqui, porque você já teria recebido, já teria assistido, já estaria no ponto já. Então, se você não fez isso ainda, curte o vídeo, aproveita, depois se não se esquece, clica no sininho e põe para receber todos e se inscreve se não tiver inscrito, tá bom? Portanto, as características do transtorno do espectro autista não são coisas que só tem em pessoas com autismo. Não, todas as pessoas têm, em alguma medida. É claro que essa medida não é o suficiente para justificar um diagnóstico. Então, em geral, esses indivíduos têm muito menos características, ou eles estão num contexto em que essas características não trazem tantos prejuízos. Mas essas características estão presentes. Para pessoas com autismo leve, é muito comum elas se irritarem, se ficarem meio chateadas, né? Porque elas estão falando de quais são as suas dificuldades, as suas características, aquilo que as levou a procurar e a ter um diagnóstico, e muita gente falou, mas isso aí eu também tenho. E é verdade. Se eu pegar aqui e contar 100 coisas, as pessoas vão dizer, não, isso aí eu tenho, isso aí eu tenho, isso aí eu tenho. O problema é ter todas, né? E elas se somarem de uma forma, né, não só em termos de existir ou não existir, mas em termos de intensidade, de modo a trazer um prejuízo clinicamente significativo. Essa é a questão. Não é que são características que só existem naquela população. Então, depois assistam lá, vale muito a pena, mas vocês precisam entender isso. Bom, acontece que você pode ter quase nenhuma característica, tá num extremo dentro dessa curva, ou você pode ter muita característica, mas não o suficiente para fechar o diagnóstico. Então, esse é o famoso um pé lá, outro cai. Esse espaço é o que a gente chama de fenótipo ampliado do autismo. É justamente essa é a característica principal, onde indivíduo ele tem. Se você pega assim, por exemplo, transtorno do espectro autista, das características que estão implicadas, nós temos 7 características, ou seja, uma dividida em 3 pontos, você tem que ter os 3, e uma segunda dividida em 4 pontos, você tem que ter 2. Vou colocar um vídeo aqui também para quem
tiver interesse aqui sobre as 7 características, né? Então você tem que ter no mínimo as 3 primeiras e mais 2 aqui. Você tem que ter 5 aqui. E tem 3 condicionantes, 3 condições em que essas características precisam aparecer. Vou colocar um outro vídeo aqui sobre essas 3 condicionantes, tá? Você tem que ter essas 3 condicionantes, elas têm que estar presentes, ok? Vamos imaginar que você não tem todos. Tem um aqui que do primeiro item, do primeiro critério, tem um dessas 3 características que você não tem. Você já não pode fechar o diagnóstico de autismo. Não pode. Não é autismo. Ah, mas eu tenho a B e a C, que ela divide, A, B e C. Não tenho A, mas tenho a B e a C. Então tá bom. Então é fenótipo ampliado de autismo. Não é autismo, não é transtorno do espectro autista. Para ser transtorno do espectro autista, eu preciso ter os 3 primeiros, 2 dos 4 e as 3 condicionantes, obrigatoriamente. Então eu posso ter uma situação em que eu tenho uma série de prejuízos, eu tenho algumas dificuldades, mas não é o suficiente, não é exatamente aquilo que é o transtorno do espectro autista. Isso pode estar presente em muitas pessoas, mas entre pais, eu digo pais familiares, né, pai e mãe, isso é mais comum. Eu vou mostrar um estudo aqui para vocês, tá colocando aí na tela, eu vou falar o título em português, né, uma tradução livre aqui, né? Fenótipo ampliado do autismo em pais de crianças com autismo. Uma revisão sistemática de estimativa percentual. Esse estudo aqui, ele é relativamente recente, é de 2018, né? A última grande revisão sistemática. Ela não apontou exatamente qual é a quantidade de pessoas com autismo cujos pais têm esse fenótipo ampliado do autismo. Porque o que ela apontou? Que as metodologias são muito diferentes, usa o protocolo de avaliação diferente, usa a forma de calcular se é ou não é o fenótipo diferente, porque a gente precisa lembrar de uma coisa muito importante aqui, muito importante, para depois ninguém também me culpar. Essa não é uma condição que depois você vai lá e vai procurar para o médico e vai dizer, doutor, põe aí, é isso que eu tenho? Me diagnostica aí. Não é. Por quê? Porque não é um diagnóstico. É justamente uma condição que a literatura chama de condição subclínica. Ela não é uma condição que traz um prejuízo clinicamente significativo que você vai fazer uma intervenção para autismo, que justifique aquela intervenção. Então não tem um diagnóstico para fenótipo ampliado do autismo. É um conhecimento que é importante para a gente ter, para a gente refletir, para a gente saber mais sobre autismo e as condições correlatas, para a gente se entender melhor, principalmente para isso, para a gente se entender melhor. Eu digo, né, quando a gente percebe que os familiares de pessoas com autismo, em grande parte, estão no fenótipo ampliado do autismo, a gente pode olhar para si mesmo e falar, será que aqui eu não estou sendo um pouco intransigente, um pouco inflexível demais? Será que essa pessoa aqui, que está sendo um pouco demasiado enfática, por exemplo, né, ou demasiado intransigente, será que eu não posso dar um desconto para ela, porque talvez ela tenha alguma dificuldade, eu não posso botar um paninho quente ali? Então ajuda a gente a se integrar melhor, a gente a dialogar melhor. Então é uma ferramenta de compreensão do mundo e de compreensão dessa comunidade. Eu acho bem importante nesse sentido, né? Agora, tem um outro estudo bem interessante, como eu disse para vocês, não dá para ter um percentual bem fechado, né? Nesse estudo que eu mostrei para vocês, eles mostram o seguinte, que os estudos eles variam, para você ver como varia, de 2,6% até 80% dos pais como tendo fenótipo ampliado do autismo. É muita coisa, né? A diferença é muito grande. Luciano, eu acho que está mais para os 80% do que os 2,6%, viu? Mas o que se sabe aí, o que está claro, é que existe um percentual maior do que na população como um todo, portanto, entre pais, entre familiares, né, os pais, existe mais do que entre aqueles que não são pais de crianças com autismo, de pessoas com autismo, primeira informação. Segunda informação, que os pais, os homens, têm mais do que as mães. Agora aqui, esse dado especificamente está muito claro para nós, porque existe uma coisa chamada fator protetivo feminino. As mulheres, mesmo tendo um arranjo genético, né, um conjunto de variantes genéticas iguais a de um homem que tem autismo de natureza genética, né, ela pode não apresentar o autismo, porque a mulher tem algum tipo de fator protetivo que envolve aspectos genéticos e hormonais, que a gente não sabe dizer exatamente como é que funciona, e que diminui a probabilidade de apresentar esses sintomas. Portanto, uma mulher pode ter toda a genética de uma série de variantes que faria um homem ter o fenótipo ampliado do autismo ou ter o próprio autismo e ela mesma não apresentar. Então é por isso que os homens são mais sensíveis, vamos dizer assim. Tá vendo aí? Os homens aí, ó, defendendo os homens, são mais sensíveis. Pelo menos eles são mais sensíveis às múltiplas variantes genéticas do autismo que se exprimem na forma desses comportamentos, né? Então, isso são informações que tem nesse estudo. Agora tem esse outro estudo que eu vou mostrar para vocês,
que é muito, muito legal. Eu particularmente gosto muito de usar esse estudo, porque ele traz um dado que é comparativo. Ao invés de ele te dar o dado de estimativas gerais, ele vai te dar um dado comparativo que eu acho que é muito bom aqui. Eu vou falar qual é o título em português, tá? Características chave de definição, né, do fenótipo ampliado do autismo, uma comparação entre pais de múltiplos ou de únicos, né, filhos únicos com autismo. Então eles fizeram o seguinte, resumindo aqui para vocês. Eles pegaram famílias, né, pai e mãe, que tem um filho com autismo. Se tem só um filho com autismo, pode ter incidência genética, mas pode ter outras incidências, né? Genética não herdada, por exemplo, né? Que é cerca de 18% do impacto, também de fatores ambientais. Então você tem um peso genético que pode ser menor. E você tem aqueles pais que têm mais de um filho com autismo. Se você tem mais de um filho com autismo, é improvável que as mesmas mutações apareçam no indivíduo, os mesmos fatores ambientais. Então esse é um caso que é quase com certeza, né? Quase 100% genético, predominantemente genético. E aí você tem também outros pais que também têm um filho com deficiência, mas não é autismo, é síndrome de Down. Eles comparam, portanto, esses três grupos. Por que eu acho legal? Porque assim, você poderia dizer assim, não, os pais, eles têm certos prejuízos, por quê? Porque ter filho com deficiência é difícil, né? Muda a rotina familiar, muda a qualidade de vida, Sim, mas a gente está comparando aqui com pais que têm filho com síndrome de Down. Portanto, nós estamos falando de pais que têm filho com deficiência, que também tem todos os impactos de ter um filho com deficiência. Então, essa comparação ela acaba sendo muito, muito interessante, muito legal. Então, vamos olhar aqui o que dizem esses dados aqui, tá? Esse primeiro dado, ele mostra quais são os prejuízos de fala e de comunicação, linguagem pragmática nesses pais, né? Então, eles têm uma comparação aqui que é o seguinte. Na pragmática, nós temos aí essa primeira coluna branca, que é o prejuízo em pais de crianças com síndrome de Down. Você percebe que é muito baixa, né? Um prejuízo muito baixo, né? Realmente muito pequeno. Agora, naqueles pais que têm um filho com autismo, que pode ou não ser mais genético, né? Você tem um prejuízo muito maior. Demonstra que uma grande parte deles, apesar de ter um filho só, é genético. E aqueles que têm mais de um filho com autismo, que claramente é genético, você tem um prejuízo ainda maior. Portanto, eles têm um prejuízo bem mais significativo do que outros pais que também têm uma criança com deficiência, mas que não têm o mesmo lastro genético, né, dessas características do autismo. Olha o outro caso, que é os prejuízos de fala. A mesma coisa. No caso de pais com crianças com síndrome de Down, é muito baixo, que tem um filho com autismo é bem mais alto, e que tem mais de um filho com autismo é ainda muito mais alto. Olha aqui, isso aqui diz respeito à qualidade das amizades, tá, gente? A gente ter amigos e ter uma relação qualitativa, uma relação de sair, de ter espaços, né, momentos de convivência bacana, de conversa, de tudo isso, né? Todos os aspectos que compõem uma amizade. No caso de pais de crianças com síndrome de Down, existe um prejuízo, porque ter uma criança com deficiência traz um impacto gigantesco sobre a vida. Gigantesco. Quem é pai sabe disso que eu tô falando. É muito difícil ter amigo, é muito difícil sair, é muito difícil receber pessoas, é muito difícil ir à casa das pessoas. Não adianta dizer que não é, né? Não deveria ser, mas é. Todo mundo sabe que é, inclusive entre os parentes. A relação com os parentes fica completamente deteriorada na maior parte das vezes, infelizmente. Então, quando você olha as famílias com crianças com autismo, com uma criança, esse prejuízo é muito maior, quase o dobro. E que tem vários filhos com autismo, ainda maior. Isso significa que não é simplesmente ter um filho com deficiência. Isso significa que nós estamos falando aí de um fenótipo ampliado do autismo. Pais que têm mais dificuldade de fazer e sustentar amizades, que aliás é um dos critérios diagnósticos, o critério C do número 1 lá, do prejuízo persistente na comunicação. Agora, o último dado que eu quero mostrar para vocês é sobre especificamente de avaliação do fenótipo ampliado do autismo. Aliás, já falando aqui para explicar o gráfico, mas também para quem quiser pesquisar, entender melhor depois isso lendo estudos, né? BAP, esse é o nome que se dá ao fenótipo ampliado do autismo, porque BAP é Broad Autism Phenotype, tá? Então essa expressãozinha aí é utilizada na literatura. Quem quiser procurar depois no Google acadêmico, apesar de os estudos que eu estou falando aqui, claro que eu vou deixar na referência, como eu sempre deixo para vocês, para que vocês possam ler e formar a sua própria visão, a sua própria perspectiva sobre o assunto. Mas olha esses dados, né? No primeiro aqui, vocês vão ver, é o seguinte, quando que tem todos os pais
os dois pais que têm o fenótipo ampliado do autismo. Quando é mais de um filho, a maioria, 59% das vezes, os dois têm o fenótipo ampliado, o pai e a mãe. E em 33% é um dos indivíduos. Como eu disse, a maioria das vezes é o pai. E 8% só que nenhum dos dois tem. Isso que é múltiplas crianças, tá? Quando é uma criança só com autismo, 34% tem o fenótipo ampliado do autismo. 34%. Os dois têm o fenótipo ampliado. Então é muito menor do que os 59% que a gente tinha falado. E que um dos dois tem é 36%. 36%. E que nenhum dos dois tem é 30%. E no caso daquelas famílias de criança com síndrome de Down, só 10% tem os dois com fenótipo ampliado do autismo. E 23% tem um com fenótipo ampliado do autismo. Portanto, 67% não tem nenhum dos dois. Nem o pai, nem a mãe está dentro desse fenótipo ampliado do autismo, dentro desse BAP, tá? Então, resumindo, o que é o fenótipo ampliado do autismo? É uma coisa que até parece autismo, mas não é. É um P lá e outro cá. E por que eu disse que isso pode ser uma vantagem ou pode ser uma desvantagem? Qual que é a vantagem aí? É interessante você ter uma noção de que aqueles comportamentos, muitas vezes, que a criança faz ou que o adolescente faz, muitas vezes o pai ou a mãe já fez. Então é mais fácil se colocar naquele lugar para entender um pouco melhor aquela perspectiva, né? Muitas vezes esse pai ou mãe tem uma condição que eventualmente não é autismo, mas é uma condição de um prejuízo social que pode ter trazido uma série de dificuldades que você já pode prever e já pode trabalhar com o indivíduo. Por exemplo, bullying, né, que é uma coisa muito comum, então a gente pode trabalhar de uma maneira antecipada. Mas qual que é o problema aí? O problema, especificamente para o processo diagnóstico, é o seguinte: muitas vezes a criança apresenta um quadro, um conjunto de características do autismo, e aí o pai fala, não, mas eu também fazia isso. Então tá tudo bem. Ou a mãe diz, não, isso aí eu fazia também, então tá tudo certo. E não quer dizer isso, que tá tudo certo, né? O primeiro sinal a gente tem que procurar o especialista. Por quê? Porque vamos imaginar o seguinte, que nós estejamos falando de atraso na fala, tá? O pai ou a mãe, porque tá no fenótipo ampliado do autismo, diz, não, mas eu também atrasei. Sim, duas pessoas atrasaram. Um bebê, né, por exemplo, que não tem o diagnóstico ainda, e o pai. Mas isso não quer dizer que o atraso é o mesmo. E que os dois vão ter o mesmo curso de desenvolvimento. Aquele bebê que eventualmente eu atraso para levar para o profissional porque o pai foi assim ou porque a mãe foi assim, ele pode não falar na data que o pai e a mãe falaram, e ele atrasar mais ainda, e aí quando a gente conseguir fazer alguma coisa já está num nível de desenvolvimento mais difícil, mais complicado, que vai trazer mais desafios. Quando, se eu tivesse, desde o primeiro momento que atrasou, eu já tivesse feito a intervenção, isso aumentava as minhas chances de um melhor desenvolvimento, de um melhor prognóstico. Entende? Então, muitas vezes, você tem um comportamento, por exemplo, que é agressivo, um pouco agressivo, aí o pai e a mãe falam, não, isso aí eu fazia também, eu era meio esquentadinho assim. Só que aquele comportamento agressivo, muitas vezes, ele escalou de um nível que ficou muito difícil. E aí o indivíduo se machuca, outra pessoa se machuca, né? E aí quando vai lidar com aquele comportamento, ele já está tão bem estabelecido, tão bem aprendido, né? Que é mais difícil de você lidar com ele. E quanto mais o indivíduo cresce, mais difícil a gente lidar com comportamentos problema. Então isso também pode ser um problema no desenvolvimento, principalmente de acordo com o processo de diagnóstico, quando os pais se identificam com os filhos. Foi um prazer estar com vocês aqui de novo. Eu vou indicar 2 vídeos para vocês, tá? Um aqui sobre medicação e estereotipia, que é bem interessante, e o outro aqui sobre os 3 condicionantes do autismo, tá? Assistam esses outros. Grande abraço.